Vamos continuar falando sobre o pequeno manual antirracista da filósofa brasileira Djamila Ribeiro. Nós vamos começar os nossos estudos sobre esse livro. Na verdade, já começamos, né? Falamos uma pequena biografia aí da autora, né? Falamos sobre a autora. Falamos também sobre a introdução, pontos importantes que nós vamos discutir. E também agora vamos começar falando sobre o capítulo 1 do livro. Os capítulos não são numerados, o livro é um livro curto, ele tem uma série de capítulos temáticos que trabalham passos importantes para que eu me torne uma pessoa antirracista, né? Para que eu possa combater o racismo, para que eu possa me conscientizar dele e tudo mais. E esses pontos que são colocados, eles servem como um tipo de progresso, né? No qual nós vamos chegar no final a nos tornarmos pessoas mais igualitárias, menos discriminatórias e combativas de qualquer forma de discriminação e racismo e tudo mais. Então, é um livro que, no final das contas, ele tem um engajamento e ele vai fazer com que você tome um partido, né? Mas um bom partido, um lugar bom, assim, não com relação a determinado governante ou vertente política, né? Mas tomar um partido pela igualdade, pelo respeito, pela consideração das pessoas e pela justiça social. Bom, então nós vamos começar aqui com o capítulo 1, que tem o ponto principal sobre a informação. Em primeiro lugar, você precisa se conscientizar do que é o racismo e de como ele funciona. Aí a autora vai falar que o racismo no Brasil, como a gente viu no estudo da introdução, ele tem como origem a escravidão. Ele tem uma origem, na verdade, anterior à escravidão no Brasil, porque o mundo sempre foi racista, os europeus sempre foram racistas com relação aos povos africanos, né? Mas esse racismo, ele se transformou com a escravidão, com a colonização da África, a colonização das Américas e dos países e da África também, do continente africano, né? Como a gente viu também que houve a tentativa de delimitação e classificação da diversidade dos povos africanos em uma só categoria, que é do negro, né? E aí, então, a gente vê a origem desse racismo no Brasil com a escravidão e da maneira como foi feita a libertação dos escravos. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é o racismo no Brasil, é diferenciando o racismo brasileiro de outras manifestações racistas, como, por exemplo, o regime nazista, o fascismo, o apartheid sul-africano, o racismo norte-americano na primeira metade do século XX. Então, o racismo no Brasil ele vem disfarçado de uma democracia racial, de uma pseudo-democracia racial, né? É comum dizer aqui no Brasil que não existe racismo, que as oportunidades são dadas para todos, que negros e brancos convivem em harmonia, mas isso é só um mito, porque esse é um racismo disfarçado. Ele se disfarça nessa suposta harmonia, mas existe uma grande discriminação e ausência de oportunidades, desigualdade social, desigualdade racial, né? E essa ideia de harmonia entre brancos e negros, ela se fundamenta na miscigenação. A gente pega o exemplo do apartheid sul-africano, onde não era permitido casamento e relacionamento em geral entre brancos e negros, e nos Estados Unidos também, onde os negros eram separados de uma forma radical, existia o espaço bem delimitado do negro e do branco, e até hoje se fala em bairros brancos e bairros negros. No Brasil sempre houve essa mistura, essa miscigenação, mas isso na verdade é uma forma até de opressão da população negra, da população que foi escravizada e que permaneceu aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que muito dessa miscigenação foi fruto da violência, de estupros, violência sexual dos senhores, dos senhores proprietários de escravos contra as mulheres escravizadas, né? Então a gente precisa romper com essa tradição
que dizia que, não, os povos africanos eram inferiores, eles foram escravizados porque eles não tinham tanta tecnologia, não tinham tanto conhecimento, ou porque o negro é mais forte. Existia essa ideia antigamente de que o negro servia para o trabalho braçal, justamente por causa da questão física dele, né? É uma das raízes também da nossa forma de ter um preconceito, de criar categorizações, estereótipos e até mesmo inferiorizar ou delimitar um local do negro, né? Justamente dando a ele uma prioridade de força física e dando ao branco a prioridade da capacidade intelectual, né? Existiam discussões científicas sobre isso, né? Tentando comparar o tamanho do cérebro do branco e do negro no século XIX. E essa mitologia, né? Todos esses mitos que se revestiam de ciência, que se revestiam de teorias que diziam que existe uma superioridade do branco sobre o negro, tudo isso foi desmascarado, tudo isso foi criticado ao longo do século XX, né? E justamente não porque as pessoas chegaram à consciência de que isso é errado, mas porque houve muito movimento político da população negra. A gente tem o exemplo dos Panteras Negras, que a gente vai falar depois na próxima aula, falando do capítulo 2. A gente tem um movimento muito forte nos Estados Unidos, na África do Sul e também no Brasil, né, como a gente citou no caso da introdução ali, né, os movimentos anti-escravidão, os quilombos e as revoltas. Então, na verdade, isso tudo foi muito conflituoso. Então, por causa dessas lutas políticas mesmo, da população negra se mobilizando, é que nós temos toda essa crítica contra essa visão discriminatória. Muitos usam a obra de um sociólogo importante, Gilberto Freire, né, um sociólogo brasileiro, para justificar essa ideia de que existe uma democracia racial no Brasil, que na verdade não existe, né? Ele vai falar que o Gilberto Freire foi importante na, na contribuição que ele teve com a sociologia, justamente porque ele criticou essa ideia da superioridade do branco sobre o negro, né? E ele, falando sobre essa igualdade, ele falou que o Brasil tinha uma característica diferente justamente por causa da miscigenação, e essa miscigenação torna a nossa maneira de conviver, a nossa cultura diferente dos outros, e ele vai falar do brasileiro como um ser superior até, né? Nesse aspecto, às outras culturas mais discriminatórias, mais separatistas, justamente por causa dessa harmonia, né, que vem com a mistura entre diferentes etnias, branco, negro, índio. Ele diz que o brasileiro é uma raça forte porque houve essa mistura. E, na verdade, muitos usam essa ideia para dizer que existe essa democracia racial no Brasil, que na verdade não existe, né? Ou seja, o Gilberto Freire, apesar da contribuição dele, ele foi mal interpretado nesse sentido, ele também estava sujeito à forma de pensar da época, se bem que ele foi muito importante para a sociologia, combatendo essas teorias eugenistas. Então é importante ler o Gilberto Freire, mas também é importante ler o Gilberto Freire de um modo crítico. Como diz um pensador chamado Kabengele Munanga, aqui do Brasil, né? Ele diz que o brasileiro afirma que não é racista, mas que os outros são racistas, né? Aí a autora cita uma pesquisa da Datafolha, que foi feita em 95, que 89% dos brasileiros admitiam existir o preconceito, mas 90% diziam que não eram racistas, né? Então a gente se pergunta como é que isso é possível, né? Esses números não batem. Então a gente não pode ter medo de nomear, de dar nome aos bois, de falar sobre racismo, de falar sobre branco, negro, racista. A gente precisa dar nome às sujeições e às violências, às injúrias raciais, e nomear os casos de racismo, se colocar contra as piadas, os comentários, os comportamentos racistas, né? A gente precisa começar a mostrar
que determinados comportamentos, determinadas falas, expressões, palavras são racistas. A gente precisa dar nome aos bois, né? Porque senão tudo vai permanecer da mesma forma. Então, o racismo brasileiro, que é um racismo sistêmico, institucional, ele também é um racismo disfarçado. Então, o que nós podemos fazer por isso? Em primeiro lugar, a gente precisa se informar. A gente precisa fazer esse questionamento, esse autoquestionamento. E duvidar de tudo aquilo que parece natural. E fazer alguns questionamentos. Por que eu não encontro professores universitários, médicos, donos de empresas negros, né? Por que as pessoas negras são vistas dessa forma e não de outra na sociedade? Então, tudo isso vai depender do nosso questionamento para que a gente possa se tornar uma pessoa antirracista, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai para o capítulo 2 discutir mais sobre isso, ok, pessoal? Até a próxima. Acompanhem as nossas aulas pelo Google Meet. Um abraço.